Boa noite a todos, meus queridos companheiros, como diz nossa Beré, meus queridos companheiros de estrada da vida. Nós queremos agradecer a presença de todos e lembrar que hoje nós vamos estudar o capítulo 12, versículo 8. Lembrando também que o versículo 8º encerra aquela série de conversas que Jesus teve com os fariseus, onde os fariseus, desde quando os discípulos começaram a comer espigas na seara, e os fariseus foram questionar Jesus o motivo pelo qual os discípulos estavam comendo espigas, e aí vem aquela série de a fala de Jesus, contestações, os fariseus sempre querendo encontrar uma forma de inculpar Jesus e os discípulos, e eles sempre encontrando uma resposta, principalmente baseada no Antigo Testamento, que isso é muito importante para nossos corações, lembrar que Jesus está sempre vinculado ao Antigo Testamento, todo o seu ensinamento, porque no Antigo Testamento é que os profetas e os outros missionários enviados por ele próprio, como governador da terra, prediziam a chegada de Jesus ou falavam, davam ensinamentos que mais tarde Jesus veio comprovar. Repetia nas palavras e comprovou nos exemplos. Então, a gente vai agora começar, nesse versículo 8 nós vamos encerrar esse pedaço, mas não o capítulo. O capítulo continua, vamos encerrar apenas essa série de conversas religiosas, né? Que não deixa de ser religioso, já que os fariseus simplesmente eles querem sempre defender a lei de Moisés e achando que Jesus estava, ao contrário do que eles queriam, Jesus estava contra a lei de Moisés, não é? Então, isso é muito importante, porque a gente percebe que Jesus, ao contrário, ele veio cumprir, não a lei de Moisés, quando ele diz, não vim destruir a lei, mas cumprir, ele não se refere à lei de Moisés, mas cumprir a lei de Deus, de quem ele foi sempre o maior provedor, né? O maior filho, o amado, e aquele que comprovou e que veio praticar os ensinos do nosso Pai amado. Nós vamos, então, ouvir aqui, começar com o Mildinho, aquele programa do Aloysio Elias, lá de Uberaba, a sua fala sobre o capítulo 12, versículo 8º. Vamos compartilhar aqui. Opa! Peraí. Uma passagem, uma perícope, né? A passagem que nós estudamos nas últimas reuniões, ela se refere a uma discussão, a um embate teológico mesmo, entre Jesus e um grupo de fariseus. Um grupo de fariseus que tenta criar uma situação embaraçosa, lançando mão ou fazendo uso da sua autoridade religiosa, reconhecida dentro da cultura e da tradição judaica, né? Para humilhar, para criar constrangimento, para criar uma situação vexatória para Jesus e para os discípulos. O que eles não contavam é que Jesus, ele apresenta ali a sua face cósmica. O que eles conheciam de Jesus era a sua expressão histórica e social. O filho de José e Maria, um galileu, de família de classe pobre, né? Sem formação acadêmica ou formação específica no Sinédrio, em Jerusalém, na escola do Rabinato de Jerusalém. Eles achavam que isso era o Cristo, né? Que isso era Jesus. Mas ali Jesus se apresenta como, e é a expressão que nós vamos estudar hoje, né? O Senhor do sábado, aquele que domina
todos os trâmites de natureza espiritual religiosa. E aí Jesus dá uma aula de teologia para eles, né? Uma grande aula de teologia na condição de mestre dos mestres. Nós viemos analisando versículo por versículo em que Jesus vai criando sempre uma situação mais bem bolada que a outra, porque ele usa o Calvar Homer, né, o leve e pesado, aquela técnica típica do rabinato de Jerusalém. Ele faz uso disso para dizer, e aí, o que vale mais? Isso ou aquilo? O tempo inteiro ele está colocando essa questão, né? E hoje a gente chega no desfecho da passagem, que é quando o Cristo afirma, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Toda a situação se passa num dado contexto. Era um sábado. Nós já estudamos aqui um pouco sobre o sábado, né? Numa dessas passagens, dessas reuniões, num desses episódios. O sábado era aquele dia consagrado, o dia em que o judeu de tradição, ele dedica o dia todinho à contemplação espiritual, à meditação, à reflexão espiritual, e se resguarda ou se poupa daquelas circunstâncias, daquelas atividades que são de subsistência. Então, lavar a roupa, arrumar a casa, ou ir para o trabalho, ou ir para a roça, capinar, colher o fruto, transformar em azeite, transformar em vinho. Ele se abstinha disso tudo para que ele pudesse se dedicar plenamente ao ofício de natureza espiritual, a uma atividade de natureza espiritual. Então, há uma definição muito bacana que o padre Roland Devaux, no livro Instituições de Israel, né, um clássico que ele publicou, que ele usa, que eu gosto muito, que ele diz que o sábado é um dízimo de tempo. Acho que é a melhor definição que eu já encontrei até hoje para a gente entender o que é o sábado judaico, o que é o sábado dos judeus. É um dízimo de tempo. Então, a gente conhece muito, hoje é muito comum a gente falar do dízimo financeiro, né? Então, do seu ordenado, do seu rendimento, você vai lá, separa a 10ª parte e consagra ela ou doa ela para um templo, para uma atividade religiosa. Isso aí seria o dízimo que a gente conhece. Quando ele fala num dízimo de tempo, você divide o seu tempo da semana em 7 partes, certo? Uma dessas 7 partes, você pega e doa. Para quem? Para Deus. Aí não é para templo, não é para sacerdote, não é para qualquer instituição, nenhum mediador. Você está doando essa uma parte diretamente para Deus. Não, esse dia pertence a Deus. Estou dando ele para Deus. Como, Tonzinho? No caso da doação, Deus tem que estar fazendo uma visita, como é que é isso? O dia todo, onde você estiver. Essa é a questão. Ótima pergunta. O que o Tonzinho está perguntando. O que é essa uma parte que você doa? Você vai lá e passa o dia dentro da sinagoga? Você passa o dia lendo a Bíblia, é isso? É todo o tempo, porque é uma doação que é aqui, Tonzinho. Onde eu estiver, o meu tempo, a minha vida, naquele dia, pertence a Deus. Isso é que é difícil, hein? Isso é que é complicado. Porque pode ser, Tonzinho, que eu, por exemplo, falo assim, na quarta-feira eu vou dividir o meu dia em 24 horas, e uma dessas 24 horas eu vou passar dentro do salão do Grupo Espírita Euripides Barçanufo e vou entregar essa 1 hora a Deus. Aí você vem, essa 1 hora pertence a Deus. Certo, Tatiana? Aí você senta aqui e começa a pensar no feijão que ficou no fogo, será que eu desliguei o fogão? Aí começa, nossa senhora, gente, e aquele extrato que eu tirei antes de vir para cá, minha conta está no vermelho, o que eu tenho que fazer para sair do cheque especial? Se entregou a sua 1 hora? Não. Você está dentro do centro espírita, mas você não entregou-se naquele momento. Não foi uma entrega. Isso. A proposta do sábado
A proposta do sábado judaico é essa. O judeu de coração, o judeu verdadeiro, aquelas 24 horas, né, do pôr do sol mais ou menos, né, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. É o Shabat, né, é o sábado. Nesse período, o meu pensamento vai estar conectado a Deus. Lembrando, gente, que a gente já estudou isso há algum tempo atrás, alguns anos até, que o dia judaico não é igual ao nosso, que normalmente começa por volta de 6 horas da manhã, vai até meia-noite, né? O deles começa às 18 horas e vai até às 18 horas do dia seguinte. Só para lembrar do pôr do isso. sol ao pôr do sol, né? Exatamente. E aí tem aquela história, primeira hora, segunda hora, terceira hora, né? Que os evangelistas comentam sobre a parábola, né, da vinha, parábola dos últimos trabalhadores da última hora, e também eles falam sobre quando Jesus foi crucificado, que ele foi crucificado espera aí, 3 horas da manhã, não, 9 horas da manhã e terceira hora. Meio-dia, acho que ele foi suspenso na cruz, seria a hora sexta. Na hora nona, que é 3 horas da tarde, foi a hora que ele expirou. É isso. Mas algum comentário, gente? Então tá, vamos prosseguir. Qualquer outra coisa que me distraia, eu vou abrir mão. Essa é a proposta do sábado. O próximo milênio seria basicamente o Shabat da Terra. Seria o início, Sr. Ademo, de um sabá eterno. Ah, eterno? Eterno. O que é a vida de um anjo? É um perpétuo, um perene sábado. É um sábado eterno. Devoção total para quando? Para o resto da eternidade. Todo dia é sábado para Jesus. Nós é que ainda na nossa condição, na nossa circunstância, na nossa situação espiritual, o máximo que a gente consegue é separar uma horinha na quarta-feira e olhe lá, hein? Eu não vou tirar meu corpo fora dessa, não. Eu acho que eu só não distraio mais porque eu estou fazendo isso tudo, porque senão o pensamento vai longe. A gente às vezes não consegue uma hora, Sadel. Um anjo é aquele que o pensamento dele estará em Deus, entregue a Deus, eternamente. Então, é um sábado para sempre, é realmente a obra concluída. Porque na criação do mundo, né, na passagem da criação do mundo, em Gênesis, tem os 6 dias, não é? Qual que o Deus descansa? É no 7º. O que é isso, o descanso de Deus? É a obra acabada. Então, a minha evolução, vamos supor que ela seja dividida em 7 períodos. O que isso significa cronologicamente não importa. Mas em 7 fases. A 7ª etapa é a da obra concluída. Pronto, eu estou pronto. Eu estou acabado, pronto. Terminado. Eu estou concluído. Pronto, agora é sábado para sempre. Isso aí também é uma imagem, né? uma metáfora, porque, na realidade, se a gente for pensar dessa maneira, como ele está colocando, que eu acho faz muito sentido, né? Claro, a gente não precisa de um dia específico para estar em comunhão com Deus, e a gente sabe disso. A comunhão se faz em qualquer momento. Por enquanto, nós ainda não temos capacidade, porque não somos um Cristo, não somos um anjo, de estar numa comunhão mais perene, mais completa. Porque os afazeres realmente do dia a dia ainda nos pegam muito. Nós ainda ficamos pensando muito, nos preocupando muito com a vida material. Mas a partir do Nos absorve, né?
Exatamente. No momento que a gente decide fazer uma prece, ou no momento que a gente se emociona, que entra em contato com a divindade, esse seria, né, metaforicamente falando, o sábado. Qualquer momento que a gente possa ter dedicado a Deus, até mesmo no trabalho ao próximo, quando você está envolvendo aquela criatura em vibrações de carinho, de amor, qualquer momento em que você estiver se doando, fazendo prece, pensando em Deus, agradecendo, você está sempre no sábado. Algum comentário mais? Estão entendendo ou não? Isso vai acontecendo pouco a Sábado. pouco, né? Exatamente, eu acredito sim, Chico, à medida que nós vamos Evoluindo. evoluindo. A gente vai tendo menos necessidade das coisas materiais e mais carência do amor divino, da ligação com Deus. Isso aí eu acho que é evolução, é normal isso, deve ser, né? Eu acredito que seja. Sim. Essa comunhão passa a nos alimentar, né, Gisele? Alimenta. Lembrei agora que o pessoal fala muito, eu não li ainda, porque eu tentei ler uma vez, há muito tempo atrás, ultimamente não tenho tentado, não. O livro Evolução em Dois Mundos, mas que André Luiz, lá no início, que os cristos estão em comunhão indescritível. Quem fala muito com isso, gosta muito de falar, é Haroldo. Estão em comunhão indescritível com Deus. Quer dizer, pensamento do próprio Deus está neles. Eles estão vivendo como se fazendo a vontade de Deus e imerso diretamente, todos nós estamos imersos no pensamento do Criador. Mas a gente não está ligado porque nós não queremos, ainda não temos essa capacidade. Como a gente acabou de falar, nossos interesses ainda nos prendem às coisas materiais. Mas eles não têm mais necessidade de nada, eles só têm, a necessidade deles é só viver em Deus, como a gente fala, colocando também aqui uma metáforazinha, como o ar que eles respiram, a necessidade de Deus. Já não vivem mais. Eles estão 100% conectados com Deus. Como diz o próprio Haroldo, eles já não têm mais livre-arbítrio, porque quem pensa é Deus através deles. Eles pensam como Deus. É Deus atuando sobre eles de forma completa. Né? Isso os Cristos. Completa e contínua, né? É verdade. Isso, completa e contínua. Isso é muito bonito, né? Um dia chegaremos lá. Sabe-se lá daqui a quantos milhões de anos. Sábado, gente, na liturgia judaica, é um dia santo. É um dia santo. Como tem sexta-feira da paixão para o cristão, não é assim? O dia de Natal, 25 de dezembro. O sábado, na tradição judaica, é um dia da semana que é santo, que é todo preenchido com atividades e um cotidiano religioso. Agora tem um sábado espiritual. O sábado espiritual é a obra concluída. Ou aquele momento que eu separo da minha vida para fazer ajustes na obra, para fazer retoques na obra, para trabalhar a obra. Vamos pensar num escultor? Um escultor que ele não vive de escultura. Ele trabalha, mas 1 horinha por dia ele separa, vai para a oficina que ele tem no fundo da casa dele e vai trabalhar uma pedra. Todo dia ele vai lá e faz um retoquezinho. Aquele momento que ele se dedica àquele trabalho artesanal, aquilo é um sábado para ele, não é? Até que um dia ele termina a obra. Pronto, agora é sábado para sempre. Ele vai, pega aquela peça, vende para um museu ou para um grande financista de artes e pronto, agora não precisa trabalhar, está pronto. Ele trabalha quando ele quiser. A obra está acabada, está concluída.
Mais ou menos isso. Por enquanto, a gente meio que se divide entre dois flancos de atividade. Um em função do bem-estar físico, material, é quando a gente acorda de manhã e vai bater o ponto. E outra é aquela parte do nosso dia em que a gente dedica ao burilamento de natureza espiritual. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar completamente burilado espiritualmente, não é? Quando a gente estiver assim, a gente precisa encarnar? Não precisa mais. Aí vai ser um eterno sábado. Tá claro isso ou não? Isso. De nós próprios, né? Lembrando que esse descanso eterno não é como se pode pensar, viver, né? Descansando, viver parado, viver... Ao contrário, esse descanso Ficar eterno... ocioso, né? Não é ficar Exatamente. ocioso, né? É verdade. Esse descanso eterno é muito mais responsabilidade, muito mais trabalho. Porque agora que você conclui a obra de seu próprio desenvolvimento, você vai trabalhar na obra de desenvolvimentos maiores, desenvolvimentos de mundos, de espíritos, de comunidades espirituais. É muito maior a responsabilidade e o trabalho, né? Como diz eu acho que é no Evangelho que diz, não é apodrecer na preguiça, né? Então, analisando os hebreus, na realidade, era uma maneira deles começarem a fazer essa prática de comunhão com Deus, né? Então, era só 14% do tempo deles que eles iam gastar, 1 dividido por 7. Eles iam gastar em comunhão com Deus. O restante do tempo era para eles trabalharem na parte material, conforme ele está falando. E aos poucos isso vai desenvolvendo o lado espiritual e o ser vai progredindo e se conectando mais tempo com Deus, até que ele atinge 100% da condição do Cristo. Mas é um início da caminhada espiritual, era dedicar pelo menos uma parte do tempo para comunhão com Deus. É a figura hebraica. É verdade. E bem lembrado, Chacura, ainda mais que é necessário para nós ainda, seres humanos, que sejam colocadas regras para que a gente possa seguir, porque se deixar por conta, né, da nossa conta e risco, nós vamos deixar para lá, né? É importante que realmente existam essas leis, que para muitas pessoas, né, para a maioria, ainda são obrigatórias, têm que ser cumpridas, caso não sejam cumpridas, a pessoa entende que haja um castigo ou haja uma consequência, nós entendemos que também existe uma consequência. Mas se nós não cumprirmos a lei divina, se não cumprirmos aquilo que Jesus nos deixou de herança, que nós, infelizmente, só herdamos no papel por enquanto, né? Porque, na prática, nós ainda precisamos nos apossar dessa herança imutável, né? Que é do próprio Pai, através de Jesus. Isso aí. Eu lembrei agora do estudo que a gente está fazendo, Céu e Inferno, do senhor que desencarnou, eu esqueci o nome dele, talvez a Yolanda lembre o nome, em que ele diz que a tarefa dele agora... Perguntaram a ele, né, se ele continua trabalhando, continua em atividade no hospital. Ele falou, não podia ser diferente. Porque, aí ele fala, pensais que aqui vivemos na inatividade? Muito pelo contrário. Eu estou agora trabalhando nos centros espíritas, como é que se diz? Insuflando bons pensamentos no desenvolvimento de tarefas e protegendo os trabalhadores da influência nefasta dos maus espíritos. É do médico russo, Chico? É o médico russo? Eu acho que é, né, Chacu? O nome eu não lembro, mas é um desses aí.
Acho que é o médico russo mesmo. Eu já li esse livro umas 3 vezes, mas eu não guardo. Só guardo alguns personagens que me interessaram mais, porque eu apresentei em estudos, palestras, mas eu acho que eu me lembro do fato. Agora, se era russo, tem um médico também, tinha um francês, né? Que também se comunicava, né, nessas comunicações. Demer, Dr. Demer, que era, inclusive, o médico de Kardec, quando estava encarnado. Exatamente. Tem a senhora Foulon. Tem a senhora Foulon, exatamente. A viúva Foulon, né? Viúva Foulon. Ontem sim. nós encontramos com todos eles. Né? Não é, Chaco? Não é, Yolanda? Interessante, eu gosto muito desse livro. Isso mesmo. Eu pretendia acompanhar, mas, infelizmente, o turno aqui em casa mudou sem problema. Vamos lá. De nós próprios. Da nossa própria condição. A gente vai burilando. Aliás, a gente pode até ser um mestre de obras, mas o engenheiro, o arquiteto do projeto é Deus. E ele deu um modelo, deu um paradigma para a gente italiano. É o Bernardin. Esse modelo. Fala. É o Bernardin, Chico. Bernardin. O Bernardin. Tá francês, né? Esse paradigma. Qual que é o nosso modelo? Jesus. Ele é a planta. Ele é o desenho do arquiteto. É assim que é para ficar. Na hora que a nossa escultura pessoal estiver parecendo com ele, a gente também está parecendo com Deus. Porque Jesus é a imagem e semelhança de Deus. O dia que eu for imagem e semelhança de Jesus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Obra acabada, sábado eterno. Entendeu, Sadel? Nós vamos entrar numa fase ainda em que a obra já vai estar na sua reta final. Mas, por enquanto, nós ainda estamos muito desfigurados. Ela ainda está sendo moldada. Até virar o que tem que virar. Tá certo, gente? Olha o que está dizendo o versículo. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Capítulo 12, versículo 8. Vamos ver essas duas expressões? Filho do Homem, Senhor do sábado. O Filho do Homem eu já trabalhei, se não me falha a memória, no episódio 53. Alguém comentou comigo, no 53 você trabalhou com o Filho do Homem. Nós vamos retomar o Filho do Homem para poder entender o Senhor do sábado. Então nós vamos trabalhar as duas expressões juntas. Filho do Homem, Ben Adam, em hebraico, e Senhor do sábado. Essas duas expressões juntas. Mas vamos entrar por uma porta para chegar no cômodo que a gente quer chegar. E a porta de entrada para esse entendimento é a expressão Ben Adam, filho do homem. Adão é o homem encarnado. É uma tradução assim, grosseira de Adam, quer dizer, aquele feito de terra, de barro, o terroso ou terráqueo, o homem. É o homem encarnado. Não é o Espírito Eterno, é o homem encarnado. Tá bom? Esse é o Adão. Qualquer um de nós somos filhos de um homem e de uma mulher encarnados. Não somos? Aqui hoje. Então o que nós somos também? Filhos do homem. Filhos de encarnados. Somos, portanto, encarnados. Estamos, aliás. Estamos encarnados. Nós somos filhos do homem. Todo espírito encarnado é um filho de Adão. Aí, um Cristo, um ungido, um espírito perfeito e puro, que já chegou no seu sábado eterno, já concluído, pronto e acabado, ele decide. E é claro que os meandros e os detalhes, se houve também concessão de superiores ou não, isso a gente não vai discutir, porque isso não é para o nosso bico, Não é da nossa jurisdição. Agora, um fato é, ele decide se tornar um filho do homem também.
Mas ele não é um filho do homem como os demais. Por isso que se tem o cuidado de, na tradução, né, o Haroldo teve esse cuidado, muitos têm esse cuidado, de colocar com letra maiúscula. Porque ele não é um filho do homem, ele é o filho do homem. Ele não é um encarnado, ele é o encarnado. Ele não é um humano terráqueo, ele é o humano, o terráqueo. Dentre os encarnados, ele é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo. O Filho do Homem. Está claro isso? Ele é o Filho do Homem. Por quê? Se Jesus fosse só, e olha, estou usando essa expressão, só o governador do orbe, a gente ia poder reclamar assim, igual a gente reclama às vezes do nosso patrão, né? Fala assim, né? Com a vidinha boa aí, né? Sentado no seu gabinete, queria ver você vir para cá. Você só exige e cobra da gente, eu queria ver você passar o que eu passo. Às vezes a gente pensa isso em relação ao patrão, né? Tá lá no ar-condicionado, vem aqui pro sol varrer o pátio. A gente pensa assim. E quando de repente você vê o seu patrão arregaçar as mangas, ir lá, tomar a vassoura da sua mão e varrer melhor que você. E aí? Você olha para ele com os mesmos olhos? E quando ele pega a picareta do seu lado e vai quebrar pedra junto com você? E quando você vê o seu diretor da escola, fala com o professor, o diretor da escola aparece na sala de aula e fala, dá o giz aí, meu filho. Pega o giz, você senta junto com seus alunos e ele vai dar uma aula para todo mundo. E você, que aula. Aí você fala, esse sujeito pode cobrar o que quiser de mim. Ele sabe fazer o que eu sei e sabe melhor do que eu. O meu olhar para ele mudou. Completamente. O ponto de vista, a perspectiva sobre ele muda completamente. Então, Jesus sempre foi Jesus. Ele sempre foi o Cristo da Terra. Mesmo antes do 25 de dezembro. Mesmo antes da sua encarnação. E todo mundo que estava aqui, até aquele momento, sabia que possuía um Cristo, que possuía um governador. No inconsciente. Todo mundo sabia. Essa casa aqui tem gestão, tem direção, tem gerente. Todo mundo sabia. O que marca a vinda dele, o que faz a vinda dele ser tão representativa, tão significativa, é que de repente ele está aqui chorando junto, suando junto, fazendo xixi com todo mundo, gripando com todo mundo, passando fome com todo mundo. Ele ficava lá no deserto, a umidade relativa do ar baixa, então o lábio de Jesus trincou com o de todo mundo, o cabelinho dele ficou ressecado, ele deve ter pego um percevejo, uma pulgazinha da época, uma sarninha, porque era comum da época, era próprio da época. Ele comia o pão que todo mundo comia, ele pagou tributo a César como todo mundo, subiu no barco para arrastar a rede junto com os outros, e foi executado como qualquer bandido do mundo, da época. Fala, Marcelo. Nós somos filhos de nós mesmos, então ele se fez filho do Espírito puro por ele mesmo, também. Sim, é lógico que toda a graça vem de Deus. Toda a graça vem de Deus. E sem a graça de Deus, nós não conseguimos realizar a obra pessoal. Essa é a questão. Jesus, e assim será conosco, ele é fruto das próprias escolhas e das próprias realizações, sob a graça de Deus. Sem aquilo que Deus te oferece como condição para você realizar o trabalho pessoal, você não faz nada. Então a nossa evolução é fruto de duas forças: a vontade pessoal em harmonia com a vontade divina. Fala, Marcelo. Isso. Tem um versozinho do Fernando Pessoa que eu acho que define como é que é. Deixa eu ver se eu lembro. Ele fala assim: Deus sonha, o homem quer, a obra nasce. Não é assim? E a obra nasce.
Então, o anseio de Deus, Deus age, com a minha tomada de decisão. Deus age sobre nós o tempo inteiro. Nós é que ainda não aprendemos a usar o que Deus faz para nós, para o nosso próprio desenvolvimento. É verdade. Como aquela figura que Kardec colocou, também André Luiz mais tarde usou, é perfeita. Nós estamos mergulhados no pensamento divino como o peixe está mergulhado na água, no mar. Eu acho perfeita essa imagem. Decisão, pronto. Aí sou invencível. Aí sou invencível. Aí ninguém me para. Vontade de Deus, a minha vontade, quando elas se harmoniam. Agora, harmonizam. Mas o que acontece com a gente? Está sempre um conflito danado entre a vontade de Deus e a minha. Não casa, entendeu? Aí você não sai do lugar, né? Ou avança muito pouco. Muito pouquinho. As duas coisas têm que estar, assim, harmonizadas, juntinhas. Tá bom? Essa consciência do que Jesus representa para a gente, ela tem que estar muito clara, muito translúcida, sabe? Muito límpida. Se ela estiver turva, se a gente não souber direito o que é Jesus e o que sou eu, quem é Jesus e quem sou eu, você esculpe o quê? Se eu não souber, se eu não enxergar o paradigma, o modelo direito, o trabalho o quê? Que detalhe que eu imprimo na obra? Né? O pintor vai pintar, tem um modelo, senta ali, uma moça com vestido, a Mona Lisa, né? Sentou na frente do Da Vinci lá, com as madeixas dela. Se ela desfaz a pose que era necessária, ele perde a referência. É isso. Pronto. O que acontece é que sem Jesus, ou sem uma visão clara de Jesus, que são duas coisas diferentes, existe a ausência de Cristo, existe a presença de Cristo, mas turva, torta, que eu não estou vendo direito. Aí você perde a referência. Sem referência, você não realiza nada. Querem só uma coisa? Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 34 e 36. Tem uma passagenzinha que diz assim: então respondeu-lhe a turba. Jesus vai falar para a multidão. Nós ouvimos da lei. Perdão, a turba respondeu. Então respondeu-lhe a turba. Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Primeiro questionamento. O que a gente percebe nesse primeiro questionamento? Entendimento literal do texto sagrado. Isso causa um embaraço danado. Quando você lê o texto sagrado, você tem que lê-lo com um olhar lúdico. Aquilo é poesia. Poesia. Você sabe? Você não lê o Morro Alto e acha que o menino falava com a vaca mesmo. Não falava, né? É poesia. É lúdico. O que caracteriza a multidão? Olha o cuidado que o evangelista teve. Ele falou: olha, a multidão, a turba, pergunta para Jesus: você não é o Messias, não. Porque lá em Oséias, lá em Isaías, dizia que quando o Messias viesse, ele viveria para sempre. Você está anunciando a sua crucificação? Como é que é isso? Então você não é o Messias, não. O Messias não vai ficar para sempre? Eles não entendiam que esse permanecer para sempre é permanecer a mensagem. Não ele de carne e osso. Mas eles eram literais. E por que eram literais? Porque essa é a primeira camada. Para você ir além do entendimento literal, isso vai exigir de você o quê? Esforço, trabalho, estudo, dedicação. Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer isso. O povo só quer pílulazinha de 15 minutos no Facebook.
povo não tem mais fôlego para assistir uma palestra de 1 hora. Que dirá... O Chico ficava na comunhão, o pessoal que frequentava na sexta-feira a comunhão, o Sadel não deve lembrar disso. O pessoal ia para lá às 7 horas da noite, saía de lá às 4 horas da manhã. Depois do trabalho, que acabava às 9, 10 da noite, o pessoal sentava, César Carneiro, a turma, sentado em volta do Chico, entendendo as coisas do Chico, um seminário. Até 3, 4 horas da manhã. Hoje no dia, dá horário, não tem que ir embora, não tem fôlego. Agora se a gente tem que ficar fazendo, sabe, videozinho de 30, 20, 10 minutinhos, o pessoal não lá, enjoa, cansa. Aí o que acontece? Se você não vai além, se você não consegue se dedicar com mais fôlego, com mais afinco, a obra do entendimento, você não sai da camada literal. Não sai da letra. Não chega ao espírito. Aí fica com o entendimento literal. Aí faz umas perguntas bobas dessa para Jesus. Olha que pergunta primária. E acho que você não é o Messias, não. Porque falaram que o Messias, quando viesse, ia ficar para sempre. Ia ficar para a eternidade. Você está falando que vai ser crucificado. Então não é você, não. Olha que pergunta, sabe? Jesus tinha uma paciência. Né? Mas aí em seguida eles fazem uma outra pergunta, que essa sim é oportuna. Quem é esse filho do homem? Quem que é esse ser humano? Olha, é um homem. Eu estou vendo que é um homem. Ele transpira, cabelo cresce, a barba cresce. O pé dele está sujo de terra, na sandalinha, rachado. A unha dele está grande. Ele tossiu, olha, ele espirrou. Ele pôs um pão na boca, mastigou igual todo mundo. É um homem. Mas que tipo de homem? Que tipo de ser humano é esse? Olha que pergunta. Que pergunta. Agora sim a turma fez uma pergunta inteligente. Aí Jesus vai desconsiderar a primeira pergunta, que é bobinha, e vai se focar nessa. Disse-lhes Jesus. Jesus agora ele não vai responder a primeira pergunta. A primeira ele desconsiderou. Era muito primária. Ele vai responder a segunda. Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Pronto, acabou de responder. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Nossa. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Olha, quem é esse filho do homem? E aí ele propõe que nós sejamos mais que filhos do homem, sejamos filhos da luz. Isso é muito lindo, né, gente? Muito lindo. Eu lembro aqui de Paulo, que falou, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele atingiu essa condição. Filhos da luz, né? Verdade. Gente, ser filho da luz não é para qualquer um, não. Mas se a gente conseguir pelo menos andar no caminho, não é verdade? Sendo iluminado, seguindo os passos dessa luz, conseguindo enxergar o que ele deixou, o que ele quer que a gente enxergue, a gente já tem meio caminho andado. Se tornar luz ainda vai custar um pouquinho. Mas se conseguir caminhar sem ser nas trevas, mas iluminado no caminho, né, por essa luz, eu acho que já é uma grande bênção, uma grande aquisição. Atravessar o deserto e ver essa luz, mesmo que seja distante ainda, mas sabendo que existe essa luz a ser atingida, que você pode chegar até lá, mesmo que seja um vagalumezinho, né, piscando à nossa frente, no nosso coração, no nosso pensamento, já está de bom tamanho. Com certeza.
Essa é a beleza da doutrina espírita, né? Nos trazer esse entendimento racional. É saber que pela lei de Deus nós iremos chegar a essa condição. Mais rápido ou mais lento, depende só de nós. Verdade. Eu me lembrei esses dias eu estava vendo um comentário de alguém, alguma palestra, que eu não me lembro mais qual foi, e ele se reportando ao comentário de Neil Armstrong, quando ele esteve na Lua. Eu não vi Deus lá. Foi o tipo do comentário igual à pergunta feita para Jesus aí. Mas nós dissemos que Jesus estaria eternamente e tu estás falando que vai morrer? É mesmo, gente, é claro, só se ele fosse materialista. Mas qualquer pessoa de qualquer crença teria a compreensão de que Deus não ia estar na Lua apenas, estaria em todo lugar. E não ia ser visto na Lua, ele é visto pelas suas obras. Uma criatura que chega na Lua, que vê aquele cosmos de longe, nem que seja longe, está lá, no meio do espaço, a grandiosidade de Deus é muito maior para a compreensão dessa pessoa, né? Então, eu achei também um comentário bem... Pois é. Ele não entendeu Deus como É criador. a mesma coisa. Né? Porque senão não teria. Diz que não vi Deus diante de toda a grandeza, né? Que Deus estava se mostrando ali o tempo todo, né? Sim, exatamente. Como se mostra então. O tempo todo para nós, para quem tem olhos de ver, vê, né? Deus a cada minuto. Esses dias eu estava pensando, né, gente? É claro, Deus está tão em nós que está no nosso dia a dia, no nosso alimento, na nossa casa, no nosso agasalho, no conforto material que a gente tem, nos amigos que a gente faz, em tudo, nos livros que a gente lê, nas lições que a gente recebe. Deus está em tudo, nos nossos familiares, na nossa mãezinha que está ali, nesse instante, precisando do nosso carinho. Deus está em tudo, gente. Basta que a gente olhe com olhos de ver. Não é verdade? É a mesma coisa da ideia, né, da compreensão da segunda vinda de Jesus. Né? Muitos estão aguardando que ele venha numa nuvem, com os anjos e tudo mais. Mas a ideia não é essa. Com certeza. A ideia é que ele venha através dos nossos corações, né? De nossas ações, de nossas atitudes. E aí sim, estará aqui, e não como pensam, né? Alguns. É aquela questão, a gente tem que realmente entender mais com o coração e buscar estudar mesmo, para tentar que todos esses ensinamentos, todas essas informações estão lá no Antigo Testamento, a gente pode ler nas entrelinhas, é só tirar o espírito da letra. A gente lê com Jesus mais ainda, e com Kardec mais ainda, que vai ver tirar o véu que Jesus propositadamente colocou, porque os homens não tinham ainda condições de enxergar verdadeiramente as verdades que ele pregou. E o Espiritismo veio trazer. Chico Xavier, então, ampliou mais ainda essa compreensão. Então, só não consegue entender isso quem não estuda, quem não lê, quem não medita, não reflete sobre todos esses conceitos maravilhosos, essas verdades que já nos são disponibilizadas, não é verdade? Mas o problema é que enquanto a gente for muito materialista, muito na matéria, a gente só vai ver as coisas do ponto de vista literal, da matéria, material. Né? A gente não vai conseguir ler nas entrelinhas, né? Que está por trás da letra. Você está certo, é isso mesmo. Falou muito, falou pouco e falou tudo, é isso mesmo. Fica muito difícil para as pessoas que têm um interesse voltado para as coisas imediatas, o interesse voltado para as coisas materiais, entender as coisas do espírito, não é verdade? Falou certo. E essa comunhão de Deus, a gente sabe que a evolução faz
no intelecto, no sentimento, né? Mas quando eu vejo aquelas pessoas nesses cafundós aqui do Brasil, né? Vamos contar aqui, de pessoas que são iletradas, né? Mas que vivem ao seu redor a natureza, mesmo que em dificuldades, ela reverencia e tem Deus em si pelo que ela vê da natureza em si mesmo e fora de si. Olha, isso Tem uma comunhão com Deus, sente Deus através de tudo e de si mesmo. Né? Sentir o pulsar do seu coração, gente. Se não tiver mais nada, senta o pulsar do seu coração. Quem tem muita sensibilidade, quem tem muita sensibilidade de encontrar Deus na natureza, são essas pessoas realmente que vivem no interior e que mexem muito com ervas, com natureza, né? Tem essa... Ver o sol nascer, isso, ver o efeito da chuva, ver germinar e agradece porque está tendo feijão, que é a única coisa que vai comer, mas graças a Deus o feijão brotou, não vai secar mais. Hoje eu lembrei da música do Cartola. As rosas não falam. As rosas Elas não apenas exalam o perfume que roubam de ti. Lindo, né? Isso é muito bonito. Muito lindo, né? Gente. Você vê uma flor num sol árido, seco, aí cai uma chuvinha, ela brotar da terra rachada. E às vezes até nasce por dentro da pedra, né? É fantástico. É fantástico. É a poesia da natureza. É o show da vida. Fazendo um trocadilho aí, mas é o show da vida. A natureza é o livro divino, é o livro de Deus. Deus está escrito na natureza. Deus na natureza. Já leu aquele livro, Chaco? Não li, não. Mas eu sempre falo isso, que Deus está escrito na natureza. Quem tem olhos de ver, que veja, como Jesus falou. Quem tem olhos de ver, lê esse livro, né? Mesmo não tendo condições de ler outros, mas lê esse. Exatamente. Quem não tem olhos de ler, vê Deus na natureza. Essa sensibilidade realmente eu acho que vai crescendo, como diz Chico, né? À medida que a gente evolui, mas muitas vezes a gente precisa de um empurrãozinho, e às vezes esse empurrãozinho, para a gente acordar, vem através do sofrimento, né? Algo que possa despertar a nossa sensibilidade, porque nós, às vezes, estamos realmente travados, fechados, só buscando os prazeres do mundo, aquilo que pode nos trazer uma felicidade que não é uma felicidade permanente, mas uma felicidade passageira, um bem-estar que vai embora, porque tudo passa, né? Então, é preciso que a pessoa seja sacudida para que possa aprender a apreciar os valores divinos, os valores espirituais, que estão sempre a nos chamar. E nós, teimosamente, nos negamos a entender, a acordar. Por isso que essa pandemia veio com essa força toda, como misericórdia divina, como disse a nossa companheira, né, Chico? Eulália Bueno, na última palestra, dia 20, eu vou ver se eu mando para vocês, eu estou com a palestra, demorou um pouquinho para ser editada, mas o Chico mandou para mim, a Carol também mandou para Jerusa. É uma palestra muito interessante, ela falou, o que seria de mim sem Jesus? Muito interessante. Muito maravilhoso a forma como ela... Então, ela disse que essa pandemia, na realidade, é uma misericórdia divina. Por quê? Caso houvesse havido uma terceira guerra, a humanidade, 2/3 da humanidade iria embora, ia ser um caos total, morte, muitas dificuldades, né, econômicas, sociais e etc., políticas. E Deus foi tão bom, Jesus foi tão misericordioso, que permitiu que a pandemia chegasse
para acordar nossos corações de outra maneira, não com um sofrimento tão pesado como seria uma guerra nuclear. Seria muito mais Sem pesado do contar, que nós estamos vivendo hoje. Mas de sem uma contar o forma atraso, né? exatamente. Uma forma que as pessoas estão sofrendo? Estão. Muitas vidas estão sendo, né? Muitas pessoas estão retornando ao mundo espiritual? Estão. Mas tudo isso é bem menos sofrimento do que seria caso houvesse acontecido essa terceira guerra, e guerra nuclear, né? Com Eu as fico pensando consequências também, Giselda, desastrosas, né? E que mesmo esse sofrimento todo das pessoas verem seus entes, né, partirem sem atendimento médico muitas vezes, né, esse próprio sofrimento faz aqueles que aqui ficam e aqueles que partem, né, partiram, refletir, despertar o que poderia, quantas pessoas numa guerra nuclear iriam para o mundo espiritual sem a oportunidade do despertamento. perfeito, Yolanda, perfeito, é isso mesmo. Toda essa situação do desemprego é complicada, é difícil, mas quantos estão sendo despertados por isso, por essa dor? E nós mesmos, quem não está tendo, não passou por esse sofrimento todo, mas está impossibilitado de visitar mãe e pai, de conviver mais, aqui no nosso caso, no nosso meio, de termos mais contato com a casa espírita, com amigos, nos quais nós sentimos refazer as nossas energias e que estão sendo privados disso Presencialmente, né? devido à pandemia. Né? Isso também faz refletir, faz valorizar, faz rever todas essas coisas, não é? Pois é, e Jesus é tão bom, né, que ainda permitiu que a tecnologia avançasse muito rapidamente para que nós pudéssemos estar aqui desfrutando, não ficássemos isolados totalmente, mas pudéssemos desfrutar dessas oportunidades abençoadas de estudo, de nos vermos, né, de refletirmos. É muito interessante. E a equipe médica também, todo esse pessoal da saúde. Inativos, né? Isso. Esse pessoal da saúde também deve estar tendo, né? Muitas reflexões, as lições devem estar sendo muito proveitosas para todos eles. O avanço da pesquisa, né, do estudo, dos cientistas. É um trabalho maravilhoso. E vendo tanto sofrimento, a pessoa cresce, né? A pessoa cresce. É isso, meus amigos. Mais antigamente, não, eu ia falar só que antigamente a gente se reunia nas tumbas, os primeiros cristãos. Agora nós estamos ficando em casa e reunindo pela internet. Não podemos ser tão comodistas. Mamão com açúcar, né? Não podemos ser comodistas, porque eles se reuniam nas tumbas, se entregaram aos leões, dando exemplo, né, de coragem. Pois é. Com certeza, Chacura, é isso mesmo. Tudo evolui, né? Até a forma da gente estudar, da gente refletir, da gente se encontrar Deus junto de todos nós, né? Então, é isso aí. Nós vamos, então, terminando aqui nosso estudo, e sábado que vem a gente retorna com a continuação do capítulo 12, versículo 8 de Mateus, onde Jesus fala: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tá bom, queridos? Bom domingo para todo mundo. Para vocês também. Todos. Um abraço para a tia Juju. Você. Vocês também. Tudo de bom para vocês. Beijo.